A primeira pergunta desta lição é: o que são transdutores de proximidade? Bem, deixe-me mostrar. Este é um exemplo de transdutor de proximidade. É basicamente um transdutor de deslocamento. Mede o deslocamento ou distância entre a ponta da sonda e um alvo. Em medições de máquinas, o alvo é geralmente um componente, como a carcaça ou eixo rotativo, como visto no desenho. A distância D também é chamada de gap, termo que usaremos muito nesta lição. Há dois aspectos importantes sobre este tipo de sensor que quero mencionar. Primeiro, é um dispositivo de medição sem contato. Não há contato físico entre a sonda e o alvo. Segundo, o sensor pode medir um gap estático ou que muda rapidamente. Para medições como posição axial ou expansão diferencial, a folga pode mudar muito lentamente ou ficar fixa por muito tempo, sendo estática ou quase estática. Já para medições como vibração radial do eixo, a folga pode mudar rapidamente, talvez oscilando devido à vibração do eixo. Chamamos isso de folga dinâmica, folga vibratória ou simplesmente vibração, dependendo do contexto. Para a maioria das medições em máquinas, há componentes estáticos e dinâmicos na folga. Chamamos o componente estático de tensão de folga CC, pois muda muito lentamente. Por isso, uma cadeia de medição de proximidade deve ter resposta de frequência até 0 Hz. E chamamos o componente dinâmico de tensão de folga CA, pois muda rapidamente. Por isso, cadeias de medição de proximidade têm resposta até 15 kHz, caracterizando até vibrações de alta frequência. Dependendo do setor ou contexto, os termos transdutor, sonda ou sensor de proximidade podem ser confusos. É útil entender que há diferentes tipos de tecnologias de proximidade usadas em aplicações industriais para medir a distância entre um sensor e um objeto. Um especialista em vibração de máquinas pode entender que sondas se refere a qualquer tecnologia atual, mas um especialista em instrumentos pode não compreender sem explicação explícita. Eles podem, por exemplo, pensar em tecnologia capacitiva, indutiva ou outras usadas na indústria para contar peças. Tendo isso em mente, vamos revisar brevemente algumas das tecnologias mais comuns usadas para medições de proximidade na indústria. O primeiro tipo são os sensores de proximidade indutivos. Eles têm uma bobina que emite um campo elétrico e, quando um objeto o atravessa, o sensor detecta mudanças nesse campo. O segundo tipo são os sensores de proximidade capacitivos. Estes baseiam-se num capacitor cuja capacitância muda quando as propriedades dielétricas perto da ponta do sensor variam devido à presença de um material-alvo. O terceiro tipo são sensores de proximidade óptica. Usam tecnologia infravermelha e detectam mudanças na luz refletida pelo material-alvo. Há também sensores ultrassônicos que emitem ondas sonoras que atingem o alvo e são refletidas de volta.
Essencialmente, detectam mudanças nas ondas sonoras refletidas entre a sonda e o alvo. Por fim, as sondas de proximidade por correntes parasitas, que detectam mudanças nas correntes induzidas no alvo por seu campo eletromagnético. Bem, existem outras tecnologias de proximidade além das 5 que mencionei, mas o importante é que, dependendo do público, pode não ficar claro que você se refere a sondas de proximidade por correntes parasitas. Para evitar confusão, alguns chamam de sondas de correntes parasitas, outros de sondas de deslocamento, vibração, redemoinho ou outros nomes. Na Vibrometer Academy, quando falamos de sondas de proximidade ou simplesmente sondas para medir vibração, gatilho facial e posição do eixo, entende-se que são sondas de proximidade por correntes parasitas. Então, a pergunta natural é: por que só se usa tecnologia de correntes parasitas para medições em máquinas? Bem, existem 4 razões principais para isso. Primeiro, essas sondas fornecem características de sinal CA e CC ao mesmo tempo. Portanto, capturamos todos os aspectos do sinal: a distância média do eixo à sonda, componente CC, e a distância oscilante instantânea da sonda ao eixo, componente CA. Esse sinal, composto de componentes CA e CC, nos permite entender completamente a posição e a vibração do eixo. Numa aula futura, explicarei como 2 sondas perpendiculares ou ortogonais permitem uma compreensão bidimensional da posição e vibração do eixo através de um gráfico orbital. Outro motivo para usar sondas de proximidade por correntes parasitas é que são imunes a óleos lubrificantes e outros fatores que afetariam outras tecnologias. Por exemplo, sensores capacitivos dependem de mudanças nas propriedades dielétricas entre a sonda e o alvo. Como o óleo afeta a leitura, a tecnologia capacitiva não é ideal para medir dentro de rolamentos. Nesse caso, preferiu-se uma tecnologia única para uso dentro e fora dos rolamentos, em vez de várias. O mesmo se aplica às tecnologias infravermelha, indutiva e outras. Em suma, as correntes parasitas são mais adequadas para medir vibração e posição de máquinas. Outro motivo é que a indústria usa correntes parasitas, uma tecnologia de medição, há muito tempo com sucesso, aplicando o princípio: se não está quebrado, não conserte. Os custos para fabricantes e usuários mudarem de tecnologia seriam altos, sem razões convincentes, pois as correntes parasitas provaram oferecer o desempenho, robustez e conveniência necessários. Além disso, vários padrões industriais prescrevem ou assumem o uso de correntes parasitas para medições de deslocamento em máquinas, incluindo vibração radial, posição axial e fase do eixo. Essa tecnologia também é usada para medições de queda e posição da haste em compressores alternativos.
O padrão API 670 é talvez o mais conhecido desses padrões, mas existem vários outros. Embora a API 670 seja do American Petroleum Institute, é usada em indústrias fora do setor petrolífero, como na geração de energia.